Nós estamos então na terceira semana desta série que nós chamamos The Voice. Você já assistiu o filmezinho de propaganda dele? Se você não tem acompanhado essas últimas semanas, talvez acesse ainda as mídias da comunidade. As pregações anteriores estão lá. E hoje à noite nós queremos falar um pouco sobre a voz de Deus, mais especificamente. William, semana passada, inclusive, falou disso, de como Deus nos guia e do pastor e das ovelhas, e como isso funciona. E é interessante como, no meio dessas coisas todas de voz, e William também citou isso, como nós conseguimos nos confundir, como a gente ouve vozes estranhas, vozes que de repente não acrescentam nada. No The Voice da semana passada aconteceu um fato muito interessante e nos ajuda. Não sei quem de vocês acompanha o programa ou não, mas o Michel Teló, que é um dos músicos profissionais que está lá, de repente tem uma pessoa cantando e ele vai se empolgando com a voz que ele está ouvindo, ele vai cantarolando junto a música que a outra pessoa está cantando, e quando ele vira a cadeira dele, a expressão facial dele denuncia ele. Ele fica boquiaberto quando ele percebe que aquela voz confundiu ele, e ele diz, caramba, ou outra coisa parecida, é uma mulher. Ele vira a cadeira com a convicção de que aquela voz que ele está ouvindo é de um homem cantando. Tem vozes assim, que nos confundem, que de repente nós damos atenção a elas, mas que não são a voz que nós deveríamos ouvir. O tema de hoje, então, é a palavra é voz do Senhor, é voz de Deus na nossa vida. Eu quero que você leia comigo. Eu vou ler e você pode acompanhar a leitura. Depois eu digo de quem é essa frase. Eu tinha 20 anos de idade e nunca tinha visto uma Bíblia. Eu pensava que não havia nem evangelhos, nem epístolas, as cartas. Por fim, encontrei uma Bíblia na biblioteca e imediatamente a levei comigo. Comecei a ler e reler e ler novamente, para o espanto do Dr. Staupitz. Quem chuta? De quem é essa frase? Quem tem conhecimento? Quem toma na mão a Bíblia uma primeira vez aos seus 20 anos? Talvez também seja experiência de alguns de nós, mas essa pessoa em especial, certamente você não diria, é alguém que pegou a Bíblia com 20 anos na mão. Alguém quer chutar? Quem, Marlon? Lutero. Lutero, e o contexto ele é mais surpreendente nisso. Lutero já está no mosteiro, ele já está estudando para ser padre, e ele nunca tinha pego uma Bíblia na mão. A igreja, por muito tempo, ouviu outras vozes que não a voz da palavra. A igreja da qual nós somos herdeiros, nós somos igreja hoje porque tem uma história que nos trouxe até aqui. Mas Lutero está no mosteiro, estudando para ser um pregador dessa palavra. Mas ele nunca teve ela na mão. A gente está falando de uma época distinta da nossa, tem que fazer essa diferenciação. Hoje é muito fácil, a gente tem Bíblias em papel com um preço muito acessível, a gente pode ter algumas na nossa casa, a gente pode, se a gente tem um celular, mais ou menos baixar algumas versões de Bíblia, tem aplicativos dos mais diversos para isso. Hoje ter uma Bíblia nas nossas mãos, só se a gente de fato não tiver interesse por ela, senão nós temos acesso. Na época as Bíblias eram muito mais escassas, a gente está falando de um período
onde a imprensa ainda não tinha sido inventada. Lutero e a Reforma acontecem quase simultaneamente. A Gutenberg, que inventa a imprensa, e isso facilita a proliferação de literatura, mas as Bíblias eram raras, estavam confinadas às bibliotecas, e nesse cenário onde a palavra de Deus está ausente, onde a voz de Deus não é mais a voz que comanda o universo, como nós cantamos uma semana atrás, numa das músicas, outras vozes ocupam esse espaço. Lutero descobre a Bíblia e a partir dessa descoberta, algo começa a acontecer. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, nós queremos ler. Nós vamos ler pelo menos 3 textos bíblicos, eles não vão estar projetados hoje. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Quer dizer, o autor de Hebreus está reconhecendo que no passado Deus usava pessoas como sua voz para comunicar a sua vontade. 2. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Hebreus reconhece que a palavra que eles têm até aquele momento, através dos profetas, é palavra de Deus. Mas que naquele tempo especial em que eles estão vivendo, a carta não é escrita muito depois de Jesus ter vivido, sido crucificado e ressuscitado. Ele diz, mas no nosso tempo, Deus falou através do seu Filho. O cristianismo, ele não é uma religião de coisas ocultas. O cristianismo é uma religião de coisas que ficam claras, que são tornadas, que são levadas à luz. O cristianismo é revelado. Deus fala, e sem que Deus fale, nós não saberemos absolutamente nada a respeito dele. Se Deus não falar, nós apenas vamos especular a respeito dele. O que a igreja da época de Lutero fez foi calar a voz de Deus, dizer que aquilo que Deus é e queria estava relegado num segundo, num terceiro, num quarto plano, que tinham outras coisas, outras vozes que deveriam vir antes dessa, inclusive com muito mais peso, com muito mais autoridade para a igreja da época do que a própria palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Com isso agora, eu quero abrir um parênteses aqui também. Eu não estou dizendo que Deus não fala de outras maneiras, bem pelo contrário. Eu creio que Deus fala conosco através de sonhos, de visões, de profecias. Deus fala conosco dessas maneiras. Mas aquilo que é critério, inclusive para nós interpretarmos sonhos, visões, profecias, tem que ser a palavra. Aquilo que é testemunho escrito do que Deus fez e do que Ele deseja. A voz de Deus é a voz da palavra. E quando isso eu tenho para mim, talvez você possa crer diferente disso. Eu creio que muitas vezes Deus usa sonhos e visões para falar conosco, porque nós não ouvimos mais a sua voz naquilo que está escrito. E nós nos escondemos de Deus, e Deus tem que falar mais alto, como a gente faz com as nossas crianças, que a gente chama a primeira vez e elas não respondem, e a gente tem que subir o volume porque tem uma preocupação de nós não sabermos o que eles estão fazendo, se eles estão bem. Deus fala pela sua palavra. Ele pode falar de qualquer outra maneira que Ele quiser. Inclusive no Antigo Testamento diz que Deus fala através de uma mula. E Deus pode fazer isso. Mas se de repente agora entrasse uma mula pela porta dos fundos da igreja e começasse a falar, eu morreria de vergonha.
porque seria sinal de que nós não ouvimos a Deus naquilo que Ele deixou para nós. Seria sinal de que por alguma razão a gente escolheu ouvir outras vozes. Deus fala com a sua palavra. As descobertas que Lutero vai fazendo naquela sua primeira grande descoberta desencadeiam nas 95 teses que são apregoadas em 31 de outubro de 1517, chamadas, conhecidas como as 95 teses, porque Lutero, a partir da descoberta da palavra, aquilo que ele está ouvindo de Deus, ele diz: tem alguma coisa errada. Tinha um sujeito chamado John Tetzel, que passava por todos os vilarejos. Ele não era o único, existiam algumas pessoas com essa função. Esse sujeito passava de vilarejo em vilarejo, anunciando o perdão dos pecados a partir de uma carta que podia ser comprada. Naquela carta estava escrito que assim que as moedas caíssem no cofrinho, todas as almas que estavam no purgatório poderiam subir diretamente para o céu. E inclusive nós podíamos, ou eles podiam comprar cartas para si e para toda a família. E Lutero diz: de onde isso vem? Eu trouxe o meu livrinho das 95 teses. Eu quero ler só 2 delas para vocês, se eu achar agora no meio da minha Bíblia. Eu não sei elas de cor, antes que alguém pense nisso. Tese 54 diz assim: ofende-se a palavra de Deus ao se dar o mesmo espaço, ou até espaço maior, para as indulgências do que para ela. A palavra não tem mais lugar na vida diária do povo que se dizia povo de Deus. E Lutero reage contra isso. Tese 62. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Se vendiam as indulgências dizendo: o tesouro de todos os outros que viveram antes de nós e acumularam méritos com a sua vida virtuosa, esses tesouros estão disponíveis, e se você tiver dinheiro para pagar, você pode comprar. Não interessa se você está arrependido, se tem contrição, se você tem dinheiro para pagar, tem salvação. Tem vozes semelhantes a essa no nosso tempo, não tem? Se você pode pagar, Deus tem planos para ti. Se você não pode pagar, a história é mais complicada. Lutero apregou essas teses e desencadeia em todo o processo da reforma, que é uma volta, ou pelo menos na ideia dele, é uma volta à palavra de Deus. E a igreja e a reforma, então, e a igreja luterana e as outras igrejas que surgem como consequência desse processo, assumem para si 4 pilares. Só a Escritura, só a fé, só a graça e só Cristo. Sobre esses 4 pilares a reforma foi construída. E isso gera na igreja da época um monte de reações, porque agora tem uma outra voz ecoando em todas as aldeias daquela região. E Lutero é chamado para uma conferência, Dieta de Worms, 1521. 4 anos depois das teses, a igreja da época está em polvorosa, porque tem agora um maluco dizendo: as teses, elas são prova de que a igreja está ouvindo outra voz, não está mais ouvindo a voz de Deus revelada na palavra. E eles chamam Lutero e fazem uma proposta muito legal para ele. Se você não vai ser excomungado da igreja, se você reconhecer que você errou nos seus escritos, se você disser que você está arrependido do que você escreveu, se você dizer que você viajou, nós vamos ser misericordiosos contigo e você não vai ser expulso da igreja. E Lutero pede uns dias para pensar, e ele diz: tem situações diferentes nos meus escritos. O primeiro deles, talvez eu tenha ofendido pessoas, e se eu ofendi pessoas,
eu tenho que me retratar. Mas aquilo que eu escrevi a respeito da palavra, da vontade de Deus, isso eu não posso recolher. Eu não tenho como, a não ser que vocês me provem pela Escritura, pela palavra, ou pela consciência pura, eu não vou voltar atrás nas coisas que eu escrevi. E Lutero prefere ficar com a palavra. Prefere ficar com a palavra do que com qualquer outra voz. O resultado é que ele é expulso da igreja da época. Mas isso não significa que ele tenha deixado de ouvir a voz correta. A reforma continua e nós somos frutos disso também. De um homem que no seu tempo preferiu ouvir a voz de Deus do que outras vozes. Mateus capítulo 4, versículo 4, se você tem sua Bíblia aí, diz assim: Jesus está na tentação depois do batismo, e interessante do texto que Satanás só aparece depois que Jesus tem fome, né? Satanás só aparece quando a gente está fraco. Ele sempre vai tentar a gente por aquele caminho que é mais fácil para ele. Lutero até certa vez disse que Satanás sempre invade o quintal por onde a cerca é mais baixa. Se a gente tem alguma fragilidade, ele vai tentar por ali. E Jesus tem fome e Satanás aparece e diz: se você é filho de Deus, transforma essas pedrinhas aqui em pão. E Jesus responde, citando Deuteronômio 8, versículo 3, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é voz de Deus, que continua procedendo, que sai da boca dele, diária, constante e abundantemente, para cada um de nós. O tempo do verbo é presente tanto no texto do Evangelho quanto no texto de Deuteronômio, dizendo que Deus continua falando hoje. A pergunta é se os nossos ouvidos estão atentos para aquilo que Deus está falando, se a gente ainda percebe a necessidade de ouvir Deus, ou se a gente ouve o senso comum, se a gente ouve outras vozes que surgem por aí. E na minha opinião, nós não podemos nos chamar de cristãos se a Bíblia não for aquilo que orienta a nossa vida. Não quer dizer que a gente vai acertar em todas as coisas. Não quer dizer que a gente vai ser perfeito aqui e agora. Mas quer dizer que a gente luta contra algumas coisas. Porque a palavra diz que é assim. E se a palavra diz que é assim que a gente quer fazer. Outras vozes vão dizer, deixa de lado, faz de qualquer maneira. O tempo verbal é presente, Deus continua falando hoje. A Bíblia é voz de Deus para o nosso tempo. A segunda coisa, vai ter que trocar manual aí mesmo, onde eu vou te avisando. A credibilidade da palavra. Se nós lemos que a Bíblia é palavra de Deus, que Deus falou, que ela continua sendo palavra, que Deus fala diariamente no tempo presente, o que faria a gente acreditar nessa palavra? O texto, ele tem mais de 2000 anos. O que faria a gente acreditar nessas coisas? 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 a 17. 2 Timóteo 3, a gente pode ler o 14 junto também. Diz assim: quanto a você, porém permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a instrução na justiça, para que o ser humano de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
no que esse texto revela a credibilidade da palavra para nós. Primeiro, o texto diz que a palavra ela foi inspirada por Deus. Ela foi soprada, ela foi dita, ela foi inspirada por Deus com uma razão. A credibilidade da palavra, porque nós creríamos nela, vem de um conjunto de outras coisas além dessa. Além de que o próprio Deus falou. A primeira delas, eu quero falar de 3 razões. O processo de produção dos textos bíblicos. A Bíblia tem uma história. Ela não caiu do céu pronta como nós a temos, não caiu em grego, não caiu em hebraico, ou em latim, ou em qualquer outra língua da antiguidade. O texto bíblico tem uma história. E ele perpassa pelo menos 1.500 anos, nos quais os textos foram colhidos da tradição oral e foram sendo escritos, desde que nós temos agora Gênesis, Apocalipse no papel. É um período de pelo menos 1.500 anos, de textos escritos em culturas diferentes, por pessoas com um nível educacional diferente, com conhecimentos distintos. Mas do início ao fim, essa Bíblia acontece no meio de um povo que tem uma tradição oral. Eles não aumentam o que eles ouvem. Muitos de vocês já devem ter feito aquela brincadeira do telefone sem fio. E se você tiver ali 10 pessoas e disser para a primeira pessoa uma frase, dificilmente chega essa frase na 10ª pessoa. Às vezes acontece que nenhuma palavra que foi dita para a primeira chega no final, porque a nossa tradição é de interpretar aquilo que é dito. A gente ouve alguma coisa, a gente interpreta, a gente suprime aquilo que a gente não julgou importante, a gente acrescenta algo que deveria ser importante, mas o outro não falou, e assim a história chega lá na 10ª pessoa, distorcida e talvez não contendo mais nada do que foi dito no início. A tradição oral de onde a Bíblia começa, é uma tradição que conta para os filhos aquilo que Deus fez. Salmo 78, versículos 13 e 4 diz assim: aquilo que ouvimos dos nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos às próximas gerações. O povo de onde a Bíblia surge como tradição, como experiência com Deus, é um povo que não acrescenta palavras, que não suprime palavras daquilo que Deus fala. E quando a Bíblia é colocada no papel, ou no papiro inicialmente, ou peças de barro, eles não acrescentam nada porque eles não interpretam o texto. Eles escrevem o que eles ouviram. Num período de 1.500 anos de história, se encontra 85% de exatidão entre os diversos manuscritos que se tem à disposição. É como se a nossa Bíblia agora fossem encontradas desta mesma carta que Paulo escreve para Timóteo em 10 lugares diferentes. Aqui em Jaraguá, um pedaço dela, um pedaço lá em Porto Alegre, outro pedaço em São Paulo. E quando reúnem essas partes, eles leem o texto e tem uma concordância desses textos encontrados em diversos lugares, que chega a 95%. O que tem de diferente de uma para outra em muitos desses escritos? Pontuação, sinônimos e, raramente, uma ideia contraditória. Faltam pedaços, outras versões estão ampliadas, mas nunca tem uma ideia contraditória nesses manuscritos todos encontrados. A Bíblia, ou o Novo Testamento, como nós temos hoje, o exemplar completo dele, mais antigo que se tem à disposição, é do ano 350. Vou dar 2 outros exemplos para vocês, de obras literárias. Guerra das Galhas, que conta as vitórias de Júlio César, imperador romano. Júlio César tem essas vitórias entre 58 e 50 a.C. E se coloca no papel todos os feitos militares do imperador. A cópia mais antiga que se tem dessa história relatada
é do ano 900 depois de Cristo. Um intervalo de 950 anos entre o acontecimento e a obra mais antiga que se tem na mão. Não se questiona a veracidade disso. Não se questiona que Júlio César tenha feito aquilo. A história de Roma, escrita por Tito Livio. Tito Livio vive de 59 a.C. a pelo menos 17 depois do nascimento de Jesus. Ele escreve a história de Roma até o ano 9, e a cópia mais antiga que se tem dele, das obras de Júlio César, da Guerra das Gálias, se tem 10 cópias disponíveis. Dos livros de Tito Livio nós temos 20 exemplares disponíveis. A cópia mais antiga que se tem também é do ano 900. Um intervalo de pelo menos 850 anos entre a história que ele relata e alguém ter descoberto uma cópia disso. A gente questiona? Não. É uma obra verdadeira. Do Novo Testamento, então, que foi escrito entre o ano 40 e o ano 100 depois de Cristo. A cópia mais antiga, completa que nós temos, é do ano 350. Existem manuscritos do ano 100, 120, 140, até 350, muito material. Mas o Novo Testamento completo mais antigo que a gente tem é do ano 350. Os números de exemplares. Em grego, existem 5.000 exemplares completos, cujo mais velho é de 350. Em latim, 10.000 exemplares completos, cujo mais antigo, é do ano 300. 9.300 outros Novos Testamentos em diversas outras línguas. Quer dizer que por volta do ano 300, nós temos pelo menos 25.000 cópias do Novo Testamento, concordando em 95% do seu conteúdo. Mas a Bíblia, isso só fala das coisas da fé. Isso não pode ser material histórico. Isso não se pode levar em consideração. A história de Roma nós tomamos por verdade. A história de Jesus nós questionamos. A diferença entre os escritos mais antigos está apenas em pontuações. Do começo ao fim, a Bíblia fala da mesma coisa. Do Deus que cria o ser humano. E que a partir disso, a partir do pecado do ser humano, sua criação, move céus e terras para demonstrar o seu amor. Move céus e terras chamando esse ser humano de volta à comunhão com Ele. Move céus e terra para demonstrar quanto nos ama. Mas a gente vira a nossa cadeira. A gente vira os nossos ouvidos para outras vozes. Segundo aspecto que dá credibilidade à palavra é a harmonia entre os textos. Existe um fio vermelho que perpassa tudo isso. Relata guerras, relata morte, mas do início ao fim é Deus mostrando o seu amor e chamando o ser humano de volta. É Deus dizendo: eu tenho planos para a vida de vocês, eu quero cuidar de vocês. Ao mesmo tempo é o ser humano virando as costas para Deus e virando as costas para Deus, como continua sendo também no nosso tempo. E o terceiro argumento, os efeitos na vida daqueles que leem. Interessante isso, né? Que se nós agora nos dedicarmos à leitura e perguntarmos pela vontade de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma que num período de alguns dias, de semana, de meses, quem se dispor a isso, de abrir a sua Bíblia, olhar o texto e dizer: Deus, o que tu queres falar comigo? Eu não tenho dúvida que essa pessoa volta dentro de um período de tempo e diz: minha vida não é a mesma. De manhã eu citei alguns exemplos do pessoal mais velho da igreja, porque o culto da manhã predominantemente tem a presença desses, mas eu lembro de algumas histórias de 15 anos atrás, quando eu cheguei em Jaraguá,
de algumas pessoas que nos grupos de estudo bíblico foram comprando Bíblias, porque eles nunca tinham ouvido, por exemplo, que tem Bíblia com letra gigante. E eles diziam, eu não consigo mais ler. E de repente tem uma Bíblia com letra maior e a pessoa sorri alegre e diz, agora eu posso ler. E isso está mudando a minha vida. Certamente entre nós aqui teriam histórias assim, de pessoas que poderiam dizer com a sua vida, que aquilo que a Bíblia diz é voz de Deus, e que vai mudando as nossas vidas. Terceira coisa, a relevância da Bíblia para a nossa vida. O texto de Timóteo que nós lemos, a carta a Timóteo, pode passar adiante, perguntava a respeito, ou dizia qual era o propósito dessa palavra. A palavra de Deus, ela foi dada com uma intenção, com uma vontade. Deus não faz as coisas de maneira aleatória, ao acaso. Deus tem planos em tudo aquilo que Ele faz. E Deus, nas palavras de Paulo, aqui nos diz aquilo que a palavra quer ser. Primeiro, a palavra é útil para o ensino. Pode tocar adiante. Mais um. A palavra que aparece no texto de Paulo, aqui ao seu discípulo Timóteo, é didascalia. Quer dizer um ensino que é preventivo. Aliás, todo ensino ele vem para que a gente saiba como se portar em determinadas situações. O ensino ele vem para preparar a gente para algum momento futuro. E provavelmente quando você estava na escola e ouviu todas aquelas aulas de matemática onde os números não faziam sentido, em algum momento isso vai ser pedido de você. Caixa de supermercado, por exemplo. Sempre matemática foi a minha melhor disciplina na escola. E quando eu chego em caixa de supermercado e vou pagar em dinheiro e dou aquelas moedas junto, a mulher fica olhando para a gente com uma cara de... O que esse maluco quer? Aconteceu com vocês assim já? Ela foi para a escola, ela ouviu a respeito de matemática, mas ela não consegue fazer o cálculo de que aquelas moedas vão facilitar o troco que ela tem que dar para mim. O ensino acontece para nos preparar para alguma coisa futura. No tempo presente, a gente às vezes nem entende o porquê. E citando livremente Paulo Freire, que a Graziela leu nas últimas semanas e trouxe algumas ideias dele de volta à minha memória, Paulo Freire disse que o ensino cria a possibilidade de alguém construir conhecimento para se tornar sábio. Paulo está dizendo isso. A palavra foi dada por Deus para nos ensinar, para que no momento em que a gente tem que tomar uma decisão, a gente tenha conhecimento suficiente para uma atitude sábia. Mas se nós nunca abrirmos nossa palavra, nossa Bíblia, nós nunca dermos ouvidos à voz de Deus, na hora que tem que tomar decisão, e a maioria das vezes as decisões que a gente tem que tomar, elas são imediatas, é naquele instante. Não dá para sair perguntando para um monte de pessoas e a gente pisa na bola, porque a gente não tinha conhecimento para isso. A primeira palavra é ensino, que quer dizer que a Bíblia vem para de maneira preventiva nos preparar para as coisas do futuro. A segunda palavra que Paulo usa dizendo a Bíblia, a Escritura é para isso, é para repreensão. A palavra repreensão, ela quer dizer reprovação em alguma coisa. Alguém que foi ensinado, mas na hora da decisão, tomou a decisão de maneira contrária. Seria meio tolo a gente cobrar, reprovar a atitude de alguém que nunca foi ensinado a respeito disso. A gente pode de repente cometer esses erros com os filhos. A gente cobrar coisas deles que a gente nunca disse, como a gente gostaria que eles fizessem. Ou talvez a gente disse e eles não tinham capacidade ainda para assimilar aquilo que a gente estava exigindo deles.
A palavra repreensão, ela vem quando o ensino preventivo não funcionou. E agora é necessário que essa rota seja corrigida. Ela acontece num segundo momento quando a gente fez algo errado. E a repreensão, ela aponta para aquilo que a gente fez de errado. Normalmente porque a gente não deu bola àquilo que nos foi ensinado. Terceira palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é correção. A correção vem depois da exortação. Alguém foi ensinado, não fez como deveria, vem a repreensão que aponta o erro, e agora vem a oportunidade da correção, que literalmente seria a correção da rota que se tomou. A gente tomou a decisão errada, está indo para o lugar errado, e vem alguém e nos repreende com isso, e a partir disso a gente toma a decisão de mudar de rumo de novo. A palavra faz isso conosco. Ela mostra onde nós erramos e nos chama de volta. Nos chama à conversão, a fazermos a rótula e voltarmos para aquilo que é plano de Deus na nossa vida. E por fim, Paulo fala de instrução para a justiça, a fim de que o ser humano seja capaz para as boas obras. A palavra instrução, eu tinha que ter descoberto essa palavra quando nós fizemos a série sobre treinamento. Porque a palavra grega, ela fala literalmente de treinamento. A instrução é a maneira como repetidamente as coisas vão sendo transmitidas para que alguém se porte de maneira adequada na sociedade. E Paulo diz para Timóteo, é pela palavra que nós vamos saber isso. Não é na escola. Pode ser na escola, não estou falando mal da escola. Não é nos conselhos dos pais, se eles não estiverem alicerçados na palavra. Não é com qualquer outra voz. Paulo diz que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para o nosso treinamento. Por último, e a gente está caminhando para o fim já, a palavra, ela é para nós alimento. Pode ir adiante também. Se você colocar numa busca, numa chave bíblica, essa questão de alimento, você vai se surpreender quantas vezes a Bíblia ela está relacionada, descrita como alimento para as nossas vidas. O texto de Mateus faz essa ligação, quando Jesus diz que a gente não vive apenas de pão, mas a gente vive com o alimento que vem da boca de Deus diário e constantemente. Mas existem uma centena de outros textos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, diz para a comunidade de Corinto, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês são tão infantis, que eu ainda preciso dar leite. Hebreus capítulo 6 tem uma crítica parecida. A Bíblia é considerada alimento para a nossa vida. E nós não vamos crescer de maneira satisfatória sem que a nossa alimentação, estou falando agora de nós seres humanos, nós não vamos crescer de maneira satisfatória se a alimentação não for adequada. Se você chegar em casa e ler na caixinha do leite hoje à noite, vai estar escrito, provavelmente em letras pequenas, que não deve ser a única fonte de alimentação. Está lá na caixa do teu leite. E a gente faz de conta que a palavra não é nada. Provavelmente todos nós tomamos café hoje lá pelas 11 horas, quando a gente acordou. Eu estou só me colocando junto com vocês, porque eu estava de manhã cedo aqui. O Horst também, a Graziella também, e acho que para por aí. Todos os outros que acordaram e tomaram café às 11, almoçaram às 3, vão sair do culto e vão fazer um lanchinho. Talvez você tenha feito mais refeições no meio desse período. A gente entende isso muito facilmente, que não dá para passar o dia com uma refeição. A gente tem problemas diversos, no meu caso, dá dor de cabeça se eu passo um intervalo maior do que 15 minutos sem comer. Dores de cabeça terríveis, terríveis.
mais do que 15 minutos é um problema. E às vezes até dormindo, eu tenho que acordar algumas vezes. Não, tem outra pessoa lá em casa que age assim à noite. Não vou dizer quem. A gente entende isso, de que quando se trata da alimentação diária, a gente precisa, de vez em quando, se alimentar. A gente reconhece que isso é um processo saudável. E Jesus diz que é assim com a palavra. Mas com a palavra a gente se contenta em eventualmente se alimentar. A gente espera pelo domingo. A gente talvez no meio da semana vê alguma mensagenzinha com um versículo bíblico que alguém compartilhou em alguma mídia. E de repente é essa nossa refeição semanal. E a gente não cresce. A gente não vai estar preparado para as coisas que vêm. A gente vai tomar decisões equivocadas. E depois a gente reclama de Deus que não cuidou de nós. A Bíblia é alimento. Um outro aspecto interessante disso, pelo menos para mim, é que o alimento precisa ser ingerido, né? E a ingestão a gente controla. A gente pode escolher comer ou não. No meu caso, eu sempre escolho comer porque eu não gosto de ficar com dor de cabeça. Mas depois disso a gente não controla mais. O processo digestivo, ele é do nosso organismo e vai acontecendo. No que diz respeito à palavra como alimento, eu e você escolhemos se a gente vai abrir a Bíblia ou não. Mas depois que a gente abre, a gente degusta. O Espírito Santo faz a função dele, produzindo vida em nós, nos revelando onde nós precisamos corrigir a rota, nos exortando. Mas isso muitas vezes não acontece porque a gente ouve outras vozes. E o desafio final que eu quero fazer para vocês é de como nós podemos ouvir Deus falando conosco. Eu sei que muitos de vocês fizeram um curso Alfa e têm feito, e a gente tem estimulado a isso. O curso Alfa propõe 4 coisas para a gente ter uma vida diária de alimentação com a palavra de Deus. A primeira questão é tempo, a segunda é um lugar, a terceira é um método e a quarta é pratique aquilo que você descobre. Quanto tempo você destina para suas refeições diárias? Eu sei que muitos de vocês gostam de cozinhar e tem prazer nisso. E se você considerar o tempo de cozimento junto, você gasta por refeição, talvez no almoço um pouquinho mais, mas você gasta no seu dia com as refeições 2, 3 horas. Quanto tempo você gasta com o alimento para a sua alma? Ih, pastor, agora complicou, né? Se eu gasto 3 horas nas refeições, 8 horas dormindo, 8 horas trabalhando, quem sabe ainda estudando, não sobrou nada. Tempo. A gente não começa, ou a nossa orientação é essa, que a gente não começa com um desafio muito grande. No Alfa, a gente incentiva o pessoal à leitura da Bíblia, começando pelo Evangelho de João. 1 capítulo por dia. E a gente dá um bombom como recompensa para quem ler os 7 capítulos na primeira semana. Na segunda semana, não sei se ainda estão dando. Mas na terceira semana a gente não precisa mais dar o bombom. Eles estão lendo, ou uma boa parte deles está lendo. Tempo. Se você não colocar isso como uma prioridade na sua vida, não vai sobrar tempo. Um lugar. Escolha um lugar onde você pode tranquilamente, mesmo que seja um único versículo, de você ler e de você dizer: Deus, o que tu queres dizer comigo nesse trecho das Escrituras? Sem que venha alguém para interromper você, para fazer barulho ao seu lado. Talvez você tenha que escolher um horário onde todos os outros da casa estão dormindo. Como a sugestão do Salmo, quem sabe, né? Antes do dia amanhecer.
método. Tenha algumas perguntas em mente que você vai fazer para o texto. O que essa palavra diz? O que Deus está pedindo para a minha vida nisso? E a última coisa, coloque em prática. O Salmo 119, versículo 112, o salmista diz assim: dispus o meu coração para cumprir a tua palavra. Tem uma decisão interna nossa, de dizer, eu quero colocar isso em prática. E aquilo que nós conhecemos da palavra e não praticamos, não serve para absolutamente nada. A Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento. Não é para a gente dizer que a gente conhece toda a história do povo hebreu, desde a sua criação pelos profetas, as guerras que eles ganharam ou perderam. A Bíblia não foi dada com essa intenção. Ela foi dada com a intenção de transformar a nossa vida, porque é voz de Deus. Tiago 1,22 diz assim: tornem-se, pois, praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Um tempo, um lugar, algumas perguntas e a disposição para colocar em prática. No meio dessas muitas vozes que nos confundem, que confundiram a igreja ao longo da história, Deus continua falando. A palavra é voz de Deus, para a tua e para a minha vida. A pergunta é, você quer ouvir a voz de Deus? A pergunta é, você está disposto a investir tempo nisso? Você quer colocar em prática? Mas essas perguntas você não precisa responder para mim. Elas são entre você e Deus.